vou sentar aqui para conversar com o Dr. Júlio, meu grande amigo aqui, outro grande parceiro que já está comigo aqui. Obrigada, Dr. Júlio. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de você vir hoje aqui conhecer minha casa nova. Tem que vir, né? O chá de casa nova. Tem que vir pro chá de casa nova, isso mesmo. Bom, gente, muitas pessoas me mandando mensagem, Dr. Júlio, nas redes sociais. E você aí de casa também, pode ficar à vontade. O que você quer ver aqui no Bom Demais, tá? A casa é de vocês, então vocês é que mandam aqui. E as pessoas estavam me mandando fotos de sorrisos. Chamou muita atenção nas redes sociais o sorriso dos jogadores na Copa, né? Todo mundo com a placa dentária lá diferente, enfim, e rolou muito antes e depois. Gente, foi tanta coisa que aí o pessoal, Stefani, fala lá, chama lá, Dr. Júlio, especialista, né, como eu já falei pra vocês, em sorriso, em cirurgia bucomaxilo facial. E a gente vai conversar sobre isso e você já pode mandar mensagem, se você quiser mandar fotos também, pelo 995553668. Bom, Dr. Júlio, fotos que repercutiram muito nas redes sociais desses sorrisos. Vamos começar falando dessas lentes que chegaram assim e tomaram conta da vida de todo mundo, né? Todo mundo, eu quero colocar lente. Ninguém quer mais consertar de fato o sorriso. A lente, eles acham que resolve tudo. É mito ou verdade? É verdade. Realmente, é verdade, doutor. Realmente olha só, gente. A lente não resolve tudo, né? Primeiramente, bom dia. Bom dia. A todos, né? Bom demais estar aqui e conversar com todos sobre um pouco sobre odontologia, né? Então, na realidade, as lentes de contato são procedimentos realizados, né, para correção do sorriso, né? Então é feito um discreto desgaste nos dentes, né? E esses artefatos, né, são colados, né, como se fosse uma capinha, né, nos dentes, né? Desgasta o dente para colocar a lente? Desgasta, minimamente é um desgaste pequeno, na realidade. Existem alguns até que fazem desgastes maiores. Sim, que tal, a né? gente vê as redes sociais hoje em dia tem tudo. Hoje em dia, né, elas têm doutor? tudo. Tem alguns casos que desgastam realmente bastante, né? Então, assim, a gente tem que pensar dentro da odontologia moderna, né? A gente pensa muito mais em função, né? E estética também, né? Mas a gente não pode ter só estética, a gente tem que ter função. Tem que ter função. Né? Então, se eu tenho um belo sorriso, né? Se eu tenho lá, coloco uma lente bonita e tal, mas o paciente não consegue morder, não consegue falar direito. Muitas vezes, assim, a colocação de uma lente sem um estudo prévio do encaixe dos dentes, da oclusão do paciente, né, pode levar a problemas de dicção, de mastigação, até afetando as articulações. Doutor Então, Júlio, é o que realmente muito acontece, né? As pessoas só colocam e não fazem nenhum tipo de exame, algo que pode ser prejudicial futuramente, né? Como eu falo para vocês, existe assim muito modismo às vezes, né? Modismo, então, às exatamente. vezes a gente vê muito assim, pacientes jovens, né? Que às vezes têm os dentes bonitos, que tem, claro, algumas correçõezinhas que podem ser corrigidas esteticamente, com clareamento ou com procedimentos, digamos, mais conservadores, como resinas, né, facetas de resina. Muitas vezes optam por fazer um procedimento que talvez fosse indicado em uma outra situação, né? É importante para a população saber, assim, que muitas vezes você tem que associar a estética, né, com a função. E o bem-estar, gente, né, da pessoa. A gente recebe muitos pacientes, por exemplo, às vezes eu recebo pacientes que estão preocupados mais com o sorriso que aparece, né? Com a frente aqui. Olha, eu quero ajeitar aqui, depois eu penso lá atrás. Às vezes lá atrás não tem dentes. Tudo acabado. Tem dentes que necessitam de tratamento e você não consegue dar uma função mastigatória. Então, o que acontece? Tem que distribuir as forças mastigatórias, né? Então, não adianta nada. Se eu colocar uma lente ou colocar alguma coisa estética na região anterior e não equilibrar a posterior, o que vai acontecer? O paciente vai morder mais na frente e vai acabar quebrando a reabilitação, vai ter problemas, né? Entendi. Então, isso tem que ser uma coisa integrada, não pode ser feito assim. Tem que procurar profissionais capacitados, tem que procurar profissionais que realmente entendam e saibam indicar, né? Porque eu acho que você tem realmente a grande virtude quando você sabe realmente indicar o procedimento, não indicar o procedimento para todos os casos. Para todos os casos, entendeu? Porque na verdade tem muitas pessoas que devem chegar no seu consultório, doutor Júlio, e dizer, não, doutor, eu quero só colocar lente. E muitas vezes não é indicado. Assim como fazer procedimentos cirúrgicos também, que a gente olha e fala, olha, isso aqui não é para você, isso aqui é uma outra coisa. Então a gente tem que pensar bem e muitas vezes a gente tem que pensar muito na função,
né, associada à estética. Porque, claro. na verdade, às vezes você pode não ter absolutamente nada, né? Procurar um problema. E aí vai procurar um problema. A Lucielena, bom dia, Lucielena, que está acompanhando o nosso programa. E você também pode mandar mensagem pelo 995553668. Lucielena está aqui escrevendo, perguntando, mas de já pergunto também para você, doutor. Sim. Fora as lentes, também tem outros procedimentos cirúrgicos que podem estar fazendo uma harmonização no rosto. Que procedimentos são esses? Na verdade, nem só harmonização, é causa mesmo de doença mesmo, né, doutor? Sim, algumas vezes existem alguns indivíduos, né, que têm uma alteração de crescimento da face, né? Todo mundo deve conhecer alguém que tem uma mandíbula muito para frente, ou a maxila para trás, ou quando sorri aparece muito a gengiva, né? Então essas alterações esqueléticas, né, não são corrigidas, né? Não se consegue corrigir com a utilização de aparelho ortodôntico convencional, né? Somente o aparelho ortodôntico convencional, né? Então, nessas situações clínicas, você tem que lançar mão de procedimentos em conjunto, né? Que seria a cirurgia ortognática. Mas né? a gente está vendo aí algumas imagens, no caso aí é cirurgia ortognática, Isso, mesmo sendo muito para dentro ou muito para fora, doutor? Exatamente, tanto faz. Esse caso é um paciente padrão 2 facial, né? Ele tinha a mandíbula retroposicionada, a mandíbula para trás, né? Para trás. E o procedimento foi realizado para avançar a mandíbula do paciente, né? E tipo, ficar harmonicamente, é assim que fala? Exato, ficar com a face mais harmônica, né? Mas não é só o objetivo estético, né? Muitas vezes essa alteração esquelética gera problemas de mastigação, de dicção, de respiração também, até né? respiração, doutor? Sim, porque o paciente Olha esse, um paciente que tem a mandíbula posicionada para trás, o espaço faríngeo posterior fecha um pouquinho, né? E são pacientes que podem pode ter a apneia obstrutiva do sono, né? Que é uma das causas hoje em dia de alterações cardíacas. E até mastigar também, né, doutor? Sim, eu ouvia relatos de pessoas que não conseguiam comer uma maçã, não conseguiam morder. É verdade. Por quê? Porque você não tem o encaixe correto, né? Então, muitas vezes, essa situação, por exemplo, desse paciente que foi colocado, ele poderia ser resolvido com uma prótese no mento. Por exemplo, colocar uma prótese de silicone aqui no mento, né? No queixinho, né? Só a prótese. Ele ficaria igual, esteticamente falando. Só que funcionalmente não. Por quê? Porque os dentes dele estariam na mesma posição, né? Daí, justamente, esse é o grande exemplo para a gente diferenciar função de estética, né? Entendi, então, a ortognática, ela alia a estética com a função. Tá aí, doutor. Tem perguntas aqui de telespectadores. Mudou aqui um pouco, mas vamos lá, vamos ver, o doutor vai responder para você. Claro. Ela está perguntando aqui se tem problema fazer implante dentário antes dos 25 anos, ou então qual é a idade ideal para isso? O implante dental, hoje em dia, é a melhor forma de substituição de órgãos dentais perdidos, né? Então, o implante dental, ele, para quem não conhece, ele é um pequeno parafusinho feito de um metal chamado titânio. Existem implantes mais modernos feitos de zircônio também, que é um lançamento. E esses implantes, eles são colocados no teu tecido ósseo para funcionar como uma raiz, né, artificial que vai dar sustentação aos dentes. O implante dental, ele pode ser colocado ao término do crescimento facial, que em meninas corresponde, né, à menarca, né, primeira menstruação, e em meninos por 19, 20 anos. Por segurança, a gente coloca após os 16, 18 anos em meninas e meninos após os 18 anos. Ela está aqui, outra pessoa. Minha filha já usa aparelho há 7 anos e com indicação de implante, mas o doutor dela disse que só pode depois dos 25 anos. Talvez seja por conta de abrir o espaço para colocar o implante, talvez seja alguma coisa nesse sentido, né? Teria que avaliar o caso realmente para definir, mas assim, biologicamente falando, ela pode fazer a partir de cessar o crescimento facial, né? Mas muitas vezes o tratamento ortodôntico que está sendo colocado ao paciente exige, né, que tenha essa faixa etária para ter a estabilização do tratamento, tal, para ele abrir espaço para não ter problemas de recidiva, né, de voltar os dentes como eram, né? O meu eu usei aparelho, né, e aí eu não coloquei a contenção. E daí abriu de novo aqui a minha diástase, né, gente, que é aquela aberturazinha aqui que tinha o Ronaldinho e muitas pessoas têm, né?
Eu nem me incomodava, nem sei por que eu fiz isso, mas depois, aí eu coloquei resina. Não quis mais usar aparelho, doutor. Pronto. Não quis mais de jeito nenhum. Antes de finalizar, doutor, tá outra pergunta. A Mari tá perguntando se também tem idade para colocar lente de contato. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso... Vamos lá. Na realidade, assim, em termos de a gente avaliar a idade, não tem que ter indicação. Indicação, né? é o que a gente estava já comentando, né, doutor? Que é o principal, né? Quando é que está indicado uma lente, né? Quando você tem alterações morfológicas do dente, quando você tem, às vezes, alterações, o dente quebrou, tem algumas coisas assim que estão diferentes, ele não está com um equilíbrio correto, né? Então aí a gente faz, né? Mas primeiramente a gente pode lançar a mão de correção de posição dos dentes através de ortodontia. Hoje em dia a gente tem uso de alinhadores ortodônticos, são aparelhos invisíveis. Invisíveis hoje em dia que são, né? Estéticos, né? A pessoa nem percebe que está usando aparelho, né? Então a gente consegue um resultado... No meu tempo não tinha. um resultado bem interessante, né? E talvez, às vezes a gente usa esses aparelhos inicialmente para depois, para corrigir o posicionamento, para depois fazer a correção nesse sentido estético. Gente, o importante é você procurar sim um profissional, né, doutor? Claro. Não vá fazer algo assim aos troncos e barrancos, como diz, só para ficar... Não tente fazer em casa. Não tente fazer em casa, porque eu estava vendo há um tempo atrás que até aparelho dentário o povo estava querendo colocar só por moda, né? Isso causou prejuízos enormes. Enormes! Então, tudo que você vai fazer, procura um profissional para depois você não se arrepender e ter prejuízos bem maiores aí para você, né? Doutor, a gente queria ficar mais, não deu tempo para responder todas as perguntas, gente. Mas a gente vai colocar aí, trazer o doutor Júlio de novo. Doutor, você vai ter que voltar. Sem dúvida, estou aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e seja sempre muito bem-vindo. Doutor Júlio vai... Na verdade, gente, eu vou contar para vocês. O doutor Júlio vai chegar aqui com novidades depois pra gente. Vamos que vamos, hein? Adoro! É bom demais, doutor Júlio.